Já se passaram 8 meses desde que Lauren Bellius, de 6 anos, foi brutalmente esfaqueada até a morte em sua casa em Sherrill. Bem-vindo de volta e obrigado por estar aqui. Sou Cassie e isso é um mundo perverso. A história que tenho para você hoje é sobre uma menina cuja morte foi não apenas brutal, mas também totalmente inesperada. E o monstro que fez isso com ela pode estar andando livre a qualquer momento. Esta é a história de Lauren Bellius. Lauren Sylvia Bellius nasceu em 16 de setembro de 2004 em Syracuse, Nova York, para seus pais, John e Allison Bellius. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Erica e um irmão mais velho, Nolan. Lauren acabara de terminar o primeiro ano na escola primária McAllister e ela adorava jogar futebol, fazer balé e praticar taekwondo. Lauren adorava animais, gostava de cantar e dançar e também era abençoada com um ótimo senso de humor. Ela se importava muito com os outros e até doou seu cabelo para o projeto Locks of Love. Os pais de Lauren se casaram em agosto de 2001, após o nascimento dos filhos. Mudaram-se para Sherrill, Nova York, conhecida por ser um lugar extremamente seguro e uma das melhores cidades do estado. Porém, os pais se separariam em 2009. Após isso, dividiram a guarda dos 3 filhos com o pai, John, ficando com eles 3 dias por semana. Em junho de 2009, a mãe de Lauren conheceu David Trebuchet, seu novo companheiro. Na época, Allison trabalhava como supervisora de enfermagem no asilo de Roma. David também trabalhava lá como assistente de enfermagem certificado. Eles começaram como amigos, mas iniciaram o namoro em fevereiro de 2010. David era considerado o melhor amigo de Allison e parecia realmente amá-la, assim como seus 3 filhos. Ele fazia tudo por eles e com eles, indo às compras juntos, ensinando as crianças a pescar e até fazendo viagens para o próximo parque de diversões Sea Breeze. Após quase um ano de namoro, em dezembro de 2010, David mudou-se para a casa de Allison na Avenida Primo, número 408, com ela e seus filhos. No entanto, o casal ainda dizia aos filhos de Allison que eram apenas amigos e evitavam ser românticos na presença deles. No verão de 2011, Allison trocou de emprego e passou a trabalhar nos turnos de fim de semana na maternidade do St. Luke's. David continuou trabalhando no asilo, porém começou a pegar menos turnos. Em julho, ele estava trabalhando apenas um turno a cada 2 semanas. David e Allison logo começaram a discutir sobre levar a família para uma viagem à Disney World. Logo depois, eles planejaram uma viagem de carro até Flagler Beach, na Flórida, para ver os pais de David, e então voltariam à Disney World para encontrar Allison e a família das crianças. O casal estava empolgado com a viagem e mal podia esperar para ir. Porém, conforme a viagem se aproximava, David admitiu a Allison que não tinha vontade de ir. Ele disse que era porque não queria visitar sua família e tinha muitas memórias ruins associadas ao lugar onde costumava viver. David também disse a Allison que a polícia poderia prendê-lo se ele retornasse ao seu estado natal, porque, como ele afirmou, ele havia tido relações sexuais com uma menina de 12 anos quando tinha apenas 19, mas ambos estavam em uma festa, bêbados e drogados. Então ele contou a Allison que a traiu nos primeiros meses de relacionamento. Ela ficou magoada no início, mas acabou racionalizando as ações dele, e eles fizeram um acordo de que só visitariam a família de David por um dia. Embora, sinceramente, como você pode racionalizar as ações dele de dormir com uma criança de 12 anos? Apesar de ser bem mais jovem na época, ele já era um adulto. 19. Então, nas próximas semanas, David revelou ainda mais informações que devastaram seu relacionamento com Allison. Ele disse a ela que manteve contato com uma mulher com quem ele a traiu e os dois faziam sexo por telefone.
Revelando uma aparente dependência sexual, David também disse a ela que frequentemente tinha cibersexo e estava preocupado que poderia se meter em problemas se alguém descobrisse algumas das coisas que ele disse online. Muito chateada com o que ouviu, Allison disse a David que precisava de algum tempo para processar a informação antes que pudesse decidir se queria continuar com o relacionamento. Enquanto isso, ela permitiu que ele continuasse morando com ela durante a resolução de sua infidelidade, pois acreditava que poderiam consertar os problemas no relacionamento. Isso aconteceu depois que Dave pediu desculpas por suas ações e disse a Allison que queria ficar com ela e as crianças para sempre. Após isso, o comportamento de David ficou ainda mais estranho e ele começou a carregar uma Bíblia consigo. Não lendo ou recitando, apenas carregando-a. Ele nunca havia participado de nenhuma religião organizada antes, mas agora passava horas sentado na garagem, fumando um cigarro com a Bíblia no colo. Isso significava que ele também estava passando menos tempo com Allison e as crianças. No 16 de julho, Allison estava escalada para 2 plantões noturnos de 12 horas no hospital. Lauren e seus irmãos passariam algumas noites com o pai. Antes do turno de trabalho de Allison, ela teria uma grande discussão com David. Os dois acabariam conversando por telefone enquanto Allison estava no trabalho, e David diria a ela que estava indo embora porque não conseguia mais olhar para ela depois que soube da dor que havia causado. Então Allison voltaria para casa após seus turnos de trabalho naquele domingo. E quando ela fez isso, David acordou mais calmo. Tudo parecia bem novamente. Mas apenas 1 hora depois, ele ameaçou deixá-la de novo, dizendo que ela jamais o perdoaria. Allison pediu a David um tempo para pensar, solicitando que ficasse, mas ele partiu mesmo assim. E Allison, que estava desesperada para que ele não fosse embora, implorou para que ele não saísse pela porta até se agarrando a ele, agarrando-o e arranhando suas costas enquanto ele saía. Por causa dessa confusão, ela acreditava que o relacionamento deles tinha acabado definitivamente. Após a partida de David, Allison descartou alguns de seus blocos de desenho e sua Bíblia, e quebrou seu celular. De forma confusa, David acabou aparecendo novamente na casa de Allison apenas algumas horas depois, parecendo drogado, mas agindo feliz, e ele não conseguia entender por que ela estava tão chateada. Ele então prometeu a Allison que nunca faria nada para machucá-la ou a seus filhos, e que ele os amava. Na segunda-feira, 18 de julho, Lauren e seus irmãos voltaram da casa do pai e passaram o dia brincando ao ar livre e nadando na piscina, com David se juntando a eles em alguns momentos. Então, mais tarde naquele dia, David pediu Allison em casamento, pedindo-a para se casar com ele. Ela o recusou, no entanto, dizendo que primeiro precisava ter certeza de que eles poderiam sustentar um relacionamento, e ela não tinha certeza se eles ficariam juntos a longo prazo ou não. Segundo Allison, David aceitou a rejeição de boa, rindo, e depois ficou quieto por algum tempo. Logo, ele voltou a agir como sempre, mantendo seu bom humor. Em um momento daquele dia, Lauren apareceu agindo de maneira tola e dançando. David disse à menina que um dia ela seria famosa. Quando ela entrou, David disse a Allison que Lauren era sua filha favorita por ser especial. No dia seguinte, David brincaria com as crianças em casa enquanto Allison iria à loja comprar comida. Na hora de dormir, Allison pediu aos 3 filhos que subissem para vestir os pijamas. David já estava lá em cima também. Mais tarde, quando Allison subiu para se juntar a eles, descobriu Lauren, de 6 anos, com o rosto vermelho e chorando. Ela contou à mãe que estava doente, mas não especificou o problema. Quando Allison a questionou, ela apenas olhou para David sem dizer nada. David também não diria nada. Allison acalmou Lauren e colocou as 3 crianças na cama para dormir. Porém, minutos depois, Nolan, o irmão mais velho de Lauren, foi até a garagem e pediu para falar com sua mãe, Allison. Os dois voltaram para o andar de cima e Nolan contou a ela que David, quem o menino considerava ser seu melhor amigo, tinha falado com ele sobre coisas boas e ruins e disse a ele que o mundo ficaria muito assustador em breve, porque algo ruim estava prestes a acontecer. Allison acalmou o filho, voltou para a garagem e gritou com David. A mãe insistiu que ele pedisse desculpas a Nolan na manhã seguinte por tê-lo deixado tão chateado, mas David, em vez disso, fez isso imediatamente. Ele subiu as escadas, disse a Nolan que estava brincando e que tudo ficaria bem. O casal passou algumas horas juntos e foram dormir por volta da 1 da manhã. Quando foram dormir, as portas dos quartos estavam abertas. Allison foi verificar os gêmeos em suas beliches e eles já dormiam juntos, abraçados como de costume.
Na manhã seguinte, por volta das 8h30, Allison foi abruptamente acordada pelo som da irmã gêmea de Lauren gritando do quarto dela. A mãe imediatamente pulou da cama e correu pelo corredor para ver que a porta do quarto da menina estava fechada. Ela começou a empurrar a porta e percebeu que não conseguia abrir porque, como viria a descobrir, havia sido barricada por uma cômoda. Assim que Allison conseguiu entrar, ela viu David em pé na escada do beliche e esfaqueando Lauren. Sua irmã Erica estava encolhida na extremidade oposta da cama, gritando. Allison se atirou em David, puxando-o para longe da cama. Eles começaram a cair para trás e, enquanto isso acontecia, David estendeu a mão e agarrou a grade superior, que quebrou a cama e fez o corpo flácido de Lauren rolar para o chão. Allison o empurrou para longe e gritou, perguntando por que ele tentava matar seu bebê. Ele disse a ela que Lauren não era um bebê e que, na verdade, era má. Nesse momento, David empurrou a cômoda que estava barricando a porta de volta para a frente da porta e começou a cortar os próprios pulsos. Allison virou Lauren de costas e começou desesperadamente a tentar reanimá-la com reanimação cardiopulmonar. A mãe também gritou pela janela por socorro. Os olhos de Lauren estavam abertos, sem focar em nada, porém ela ainda respirava. Enquanto Allison tentava reanimar sua filha, David se aproximou e esfaqueou Lauren novamente no pescoço. Então ele continuou a infligir feridas em seu próprio corpo, cravando em seus pulsos e tentando puxar seus tendões. Ele também se esfaqueou no peito e começou a espalhar sangue por toda parte. David voltou para Allison, envolveu seu braço em volta do pescoço dela e esfaqueou Lauren novamente. Allison conseguiu pegar a faca desta vez, e ela lutou com David. Ela finalmente o pegou e, quando ele caiu de bruços, o esfaqueou 2 vezes. Então, ela avançou sobre ele, segurando 2 tábuas quebradas da beliche e conseguiu derrubá-lo dentro do armário. Allison agarrou Erica, a irmã gêmea de Lauren, que gritava sem parar, e a empurrou para o corredor. A mãe agarrou Lauren e correu para a sala, onde encontrou Nolan encolhido no sofá, balançando. As 3 fugiram da casa, e Allison mandou Erica e Nolan para a casa de um vizinho para contatar o 911. O corpo flácido de Lauren estava estendido na grama, e sua mãe tentou reanimá-la novamente. Embora, no fundo, Allison soubesse que sua filha se foi, porque ela estava branca, fria e coberta de sangue. Quando os socorristas chegaram ao local, tanto Allison quanto Lauren foram levadas para um hospital próximo. Allison sofreu uma lesão grave na mão devido a uma faca. E, infelizmente, uma vez lá, Lauren, de 6 anos, seria declarada morta. Quando a polícia chegou à casa, Allison ainda segurava a faca que havia tirado da mão de David, então a jogou aos pés de um policial. Ao entrarem na casa, as autoridades encontraram David Trebilcock em um quarto totalmente destruído. Manchas de sangue salpicavam o carpete e os pertences da menina. David também estava coberto de sangue e ele disse a um dos oficiais: "Era uma menina pequena, eu tinha que matá-la. Se eu não a matasse, tentaria novamente." Ele também disse à polícia que Deus e Jesus haviam lhe dito para matar Lauren, e ele estava arrependido pelo que havia feito, então pediu aos oficiais que o deixassem morrer. A caminho do hospital, David não conseguiu ficar de boca fechada e disse aos primeiros socorristas que Lauren era má e que ela tinha que morrer. Se ela não morresse, ele iria voltar e tentar matá-la novamente. David ainda afirmou: "Algumas pessoas vão pensar que o que eu fiz é ruim, mas foi bom." Ele continuava a perguntar aos paramédicos se seria colocado em uma sala acolchoada assim que chegasse ao hospital e se recusava a dizer qual era o seu nome. Então, assim que chegou ao hospital, David continuou a falar absolutas bobagens e disse a um médico que Lauren tinha visto o que aconteceu e ele a tinha testado e não conseguia ter nenhuma compaixão por ela. David Trebilcock seria acusado de homicídio em 2º grau, agressão em 2º grau e posse criminosa de arma em 4º grau. Agora, antes do assassinato de Lauren, David, na verdade, não tinha antecedentes criminais, além de uma vez ter sido preso no condado de Dade, Flórida, em 2000, quando tinha apenas 19 anos, e foi multado por posse de maconha. Quando ele acabou indo a julgamento pelo assassinato da pequena garota, o juiz considerou David Trebilcock não responsável por seus crimes por motivo de doença ou defeito mental.
Médicos da defesa testemunharam que David sofria de esquizofrenia paranoide no momento do assassinato de Lauren e ele não sabia que o que estava fazendo era errado. Seu advogado disse que ele acreditava que Lauren era o anticristo e a chamava de isso e besta. Mas o fato é que, segundo a mãe de Lauren, Allison, na manhã em que ele matou sua filha, David trancou o cachorro deles na garagem para que ele não atrapalhasse e também destruiu um disco rígido. Parecia que ele realmente havia pensado muito no que iria fazer com Lauren naquela manhã e não estava apenas insano. No entanto, David acabaria sendo internado em uma instituição psiquiátrica segura, sendo reavaliado a cada biênio. Se um médico o considerar são em algum momento, ele será liberado de volta para o público em geral. E em abril de 2023, ele foi realmente transferido para uma instituição não segura, o que significa que ele provavelmente está se aproximando de ser liberado. A família de Lauren, é claro, ficou indignada com a falta de punição que o assassino de Lauren recebeu, e eles fizeram uma petição para que uma lei fosse aprovada em nome de Lauren. Não me importo se ele está internado em uma instituição de saúde mental ou preso. Só quero ter certeza de que ele não está em um lugar onde possa ferir mais alguém, porque ele irá. 2 anos atrás, Allison Bellius ficou chocada ao descobrir que o homem que matou sua filha seria mantido no sistema de saúde mental, não na prisão. David Trebilcock matou Lauren Bellius, de 6 anos, esfaqueando-a brutalmente em 2011 na casa em Sherrill, que ele dividia com Allison. Eu não acho que ele teria parado até que todos nós estivéssemos mortos naquele dia. Allison acredita que ele está preso, mas como está no sistema de saúde mental, não tem certeza. Não há nada para nós, nenhuma proteção, e nós simplesmente nunca sabemos quando ele será solto. Ela não se sente segura, nem para si mesma, nem para seus filhos sobreviventes. Ele não tem antecedentes criminais, então se ele for liberado a qualquer momento, não haverá nenhum aviso para ninguém de que ele fez as coisas que fez. O que Allison está defendendo agora é algo que ela está chamando de Lei Lauren Sylvia. Isso nos faria acompanhar melhor as pessoas que matam e ela já está recebendo muito apoio. Ela tem mais de 20 mil assinaturas de petição. Nós achamos. Um assassino é um assassino, não importam as circunstâncias. Ele conscientemente tirou a vida de uma criança e deveria pagar por isso, ficando preso por pelo menos 25 anos, esperançosamente pelo resto da vida. E em nome de sua filha e para proteger sua família restante, Allison está lutando por uma mudança na lei. A lei de Lauren seria então aprovada mais tarde, e diz que se um assassino for posteriormente considerado mentalmente são e liberado de um hospital psiquiátrico, então essa pessoa terá que cumprir o resto de sua pena de prisão perpétua, que é como deveria ser. Uma vigília à luz de velas foi realizada para Lauren Bellius pouco depois de seu assassinato, e dezenas de vizinhos, amigos e totais estranhos se reuniram para lembrar desta menina de 6 anos, bem como apoiar aqueles que a amavam. O pai de Lauren, John Bellius Jr., falaria publicamente após a morte de sua filha, e ele diria que o único conforto que tinha é saber que a última coisa que fez com Lauren foi passar um ótimo dia com ela. Eles tinham ido ao Enchanted Water Safari apenas alguns dias antes da morte de Lauren, e todos se divertiram muito. Ele prosseguiu: "É de partir o coração, ela era minha pequena rainha." Todos a chamavam de rainha, e era assim que ela era tratada, como uma rainha. John disse que só falou com David uma vez, mas frequentemente perguntava aos seus filhos sobre ele e como os tratava. Ele nunca tinha visto nada de errado. Na verdade, as crianças adoravam David. O irmão da menina, Nolan, disse ao seu pai: "David nos mentiu. Ele prometeu nunca nos machucar, mas matou Lauren." Em 2020, o pai das crianças, John Bellius, faleceu, e agora eles são criados somente pela mãe, Allison. Ela disse que ambos os filhos estão bem e continuam recebendo aconselhamento. O funeral de Lauren foi realizado no domingo, 24 de julho de 2011, na funerária La Robadier, em Camden, Nova York. Ela foi então enterrada no cemitério Forest Lawn, também em Camden. Obrigada por ouvir a história da Lauren hoje. Eu acredito que David deveria absolutamente ter sido responsabilizado criminalmente pela morte dela.
Se ele teve tempo para planejar o que ia fazer, como colocar o cachorro na garagem, barricar a porta da Lauren com uma cômoda e até destruir um disco rígido, quem sabe o que estava lá, então ele sabia exatamente o que estava fazendo. E falando desse misterioso disco rígido, entre isso, o vício em sexo de David, ele dormindo com uma menina de 12 anos quando tinha 19, Lauren chorando na noite anterior ao seu assassinato, mas sem dizer o que estava errado, e apenas olhando para David e ele dizendo a Allison que estava preocupado que ele se meteria em problemas se alguém visse as coisas que ele estava dizendo online. Isso me faz pensar se ele estava abusando sexualmente de Lauren e a matou para encobrir isso. O que você acha? Se você curte crimes reais e quer me ouvir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você saberá quando eu postar um novo vídeo, o que acontece ao menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os patronos de A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo Patreon. Você terá acesso mensal a vídeos exclusivos e mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de caso que gostaria que eu cobrisse? Se sim, envie-me um e-mail para wickedworldtruecrimemail.com.